Fale, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, nós também estamos, graças a Deus. Pois bem, em função dessa situação, tivemos que preparar uma aula adaptada à situação atual. Pois bem, vamos fazer uma breve revisão sobre o capítulo 3, que trata sobre proporções em geometria. Vimos em aulas anteriores segmentos proporcionais, a ideia de razão, a ideia de proporção constante de proporcionalidade. Aqui, neste momento, eu quero ver com vocês alguns conceitos que eu considero ser pertinentes, que está no livro de vocês na página 58. Trata-se do feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal. Pois bem, um feixe de retas paralelas cortadas por uma transversal possui propriedades relacionadas a seus ângulos e aos segmentos de retas formados nesse corte. Entre as posições relativas de duas retas podem ser encontradas as retas paralelas. Não esqueçam também que nós já vimos em aulas anteriores a ideia de retas coincidentes, retas concorrentes, mas especificamente nesse trecho, o de feixe de retas paralelas, iremos relacionar, como o nome já diz, retas paralelas. Quando um feixe de reta paralela é cortado por uma transversal, podemos observar algumas propriedades importantes para a matemática. Duas retas são chamadas de paralelas quando pertencem ao mesmo plano e não possuem nenhum ponto em comum. Retas paralelas nunca se tocarão. Nunca se tocarão. Um conjunto formado por duas ou mais retas paralelas no plano é o que conhecemos como feixe de retas paralelas. Então, quando eu tenho duas ou mais retas paralelas, esse conjunto tem por nome feixe de retas paralelas. Venham comigo. Olhem este exemplo aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 retas, 5 retas, e essas 5 retas são paralelas, ou seja, em nenhum momento elas se tocarão. Aqui mostra a simbologia de paralelismo, onde R5, R4, R3, R2, todas essas retas são paralelas a R1. Quando eu possuo uma reta que intercepta, ou seja, corta essas retas paralelas em um único ponto, eu tenho a chamada reta transversal. Neste caso aqui, eu possuo duas, a transversal T e a transversal U. Com base nesse conceito de feixe de retas paralelas, eu tenho algumas propriedades. Dentre elas, tem uma que diz que se um feixe de retas paralelas divide uma transversal em segmentos congruentes, então dividirá qualquer outra reta transversal em segmentos também congruentes. Então, se eu tenho este conjunto de retas paralelas seccionadas por essa transversal, forma segmentos congruentes, e isso valerá também para esta outra transversal, a transversal U. Então, o que ocorre em T se aplica também em U. Outra propriedade diz o seguinte: se um feixe de retas paralelas corta uma transversal em segmentos de retas proporcionais, então cortará qualquer outra transversal em segmentos de reta com a mesma proporção. Neste caso aqui, vocês precisam relembrar o Teorema de Tales. Essa segunda propriedade se adequa bem neste exemplo bem aqui do capítulo 59 do livro de vocês. Eu tenho
estas 3 retas paralelas e estas 2 retas transversais. Percebam, este lado mede 4 centímetros e este lado também mede 4 centímetros. Já como não houve alteração nesses segmentos, aqui também, aplicando a propriedade, vai ocorrer a mesma situação. Se este lado aqui mede 3 centímetros, aqui obrigatoriamente também terá a mesma medida. Mas professor, prova para mim matematicamente. Vamos lá. Então, este lado é proporcional a este, perfeito? Então, eu posso dizer que 4 está para 4. Assim como x, que é este segmento, está para 3. Esta outra medida. Então, vamos lá. Multiplicação cruzada, né? 4 vezes x, 4x, igual 4 vezes 3, 12. Esse 4 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então fica x igual a 12 dividido por 4. X é igual a 3 centímetros. Olha, percebam, não houve alteração na constante de proporcionalidade aqui. Como consequência, aqui também não sofrerá alteração. Se aqui media 3 centímetros, aqui também medirá 3 centímetros. Muito bem, pessoal, como nós acabamos de ver o feixe de retas paralelas, eu deixo a cargo de vocês as páginas 68 e 69. Façam todas as atividades e logo nós estaremos resolvendo essas atividades. Conto com vocês. Agora sigam comigo para bissetriz interna do triângulo. Vamos lá. Bom, pessoal, o próximo tópico a ser tratado vai ser bissetriz de um triângulo. Está na página 70. Percebam o conceito estar bem aqui e olha só o que ele diz. Um triângulo qualquer, a bissetriz de um ângulo interno determina sobre o lado oposto 2 segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Ou seja, aqui eu tenho o triângulo, né? Um triângulo ABC e esta bissetriz bem aqui. Este segmento bem aqui. Bissetriz, o que vem a ser? É o segmento que divide um determinado ângulo exatamente ao meio. Ou seja, este ângulo bem aqui foi dividido em 2 ângulos iguais, tendo a mesma medida. Tudo bem? Só que formou um segmento bem aqui e um outro segmento aqui. O segmento BD e o segmento DC. O teorema da bissetriz interna diz o seguinte, que o lado oposto, eu tenho, tomando como base este ângulo aqui, este aqui é oposto a ele, né? O lado oposto é proporcional ao lado adjacente. Então, se eu tenho este segmento e ele é oposto ao ângulo, este lado aqui é o adjacente, é o vizinho. Então, tem aqui x está para C, este movimento aqui, x está para C, assim como y está para B. Tem aqui. Ou posso tomar também esta outra notação. X está para Y, assim como C está para B. Vocês poderão escolher qualquer uma das duas notações para fazer as atividades. Lembrando que as relações estão todas no caderno de vocês. Espero que vocês revejam o caderno de vocês, as anotações que nós fizemos em sala de aula e tentem resolver as questões que estão nas páginas 72 e 73 do livro de vocês.
Aqui, pessoal, termina a nossa revisão de matemática. Espero que vocês tenham entendido, estejam revendo os conceitos que aplicamos e desenvolvemos durante as aulas e tentem resolver as atividades do livro de vocês. Lembrando que não estamos de férias. Façam as atividades, exercitem. Qualquer dúvida que vocês possuam, entrem em contato conosco que estaremos resolvendo a melhor forma possível de tirar esses questionamentos. Tudo bem? Espero que vocês se cuidem, cuidem dos familiares de vocês e até o nosso próximo encontro.